Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha e também a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para Cleonice Silva Malta, parabenizando a filha Luana, completou mais um ano de vida no dia 10 de junho. Parabéns, Luana. Dirceu Pinheiro, parabenizando a sua irmã Antônia, que também está aniversariando hoje. Parabéns, Antônia. Abádia Ferraz, parabenizando seu irmão Adalberto, que hoje também aniversaria. Parabéns, Adalberto. Antônio Albuquerque, um alô especial para ele, também para Maria Ângela, para o Manuel Fernandes, para Jomara Cristina, para Marli Abreu Lima, também Ilma Casagrande e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Grandioso Deus e Pai, que estás nos céus, nós te damos graças por mais este dia de vida e estes momentos que vamos estudar a Bíblia. Que teu Espírito Santo continue trabalhando conosco, nos ajudando a entender e colocar em prática o que nós aprendemos, Pai. Estamos necessitados, Pai, das tuas bênçãos. Tu conheces todos aqueles que estudam conosco, cada um tem a sua luta, o seu problema. Dê vitórias a cada um conforme a tua santa vontade. Abençoa todos os que nós citamos aqui, que nos escrevem pedindo orações, que também sintam o teu poder atuando em suas vidas. Abençoe Luana, que completou mais um ano de vida, também Antônia, que está aniversariando hoje, o Adalberto, que também completa hoje mais um ano de vida. Enfim, Pai, todos os demais que nós sempre mandamos um alô, que recebam de ti bênçãos conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. O estudo que estamos fazendo essa semana, falando de duas histórias. Nós começamos aqui no domingo falando a respeito de Noemi, Elimeleque e os filhos, e também depois Ruth e Orfa, que foram as noras de Noemi. E elas também ficaram viúvas. Ruth, ela Noemi, melhor dizendo, resolveu voltar para Canaã, depois que ficou viúva e perdeu os filhos, e Ruth tomou a decisão de ir com ela. E é uma história que mexe conosco, né? Porque Ruth, ela não era adoradora do Deus verdadeiro, ela era uma moabita, adorava outros deuses, mas ela disse para Noemi que o povo de Noemi seria o seu povo, o Deus de Noemi seria o seu Deus, e aonde ela fosse, ela iria também, onde ela ficasse, ela iria. Enfim, ela vestiu a camisa e seguiu com Noemi. Houve um final maravilhoso, né? Ela conheceu Boaz, se casou com ele, ele foi o resgatador. E depois começamos então na quarta-feira aqui a falar sobre Esther, que era sobrinha de Mardoqueu. Os pais de Esther haviam sido mortos e Mardoqueu a criou como filha. Houve o concurso para a rainha, porque Assuero havia rejeitado a sua princesa, que era Vasti, e então ele estava agora em busca de uma outra princesa. E Mardoqueu não perdeu a oportunidade. Mardoqueu, ele disse: olha, Esther, você vai lá, você vai concorrer, você é bonita e quem sabe Deus vai te dar essa chance e você será escolhida para ser rainha, para ser a princesa. E assim aconteceu. O nome de Esther é Hadassa, que é um nome judeu, mas ela adotou Esther para que as pessoas não soubessem que ela era de origem judia. O povo judeu, eles estavam cativos lá em Babilônia. A Medo-Pérsia estava dominando agora, porque Nabucodonosor e os seus sucessores haviam sido derrotados. E então, no reino havia um homem chamado Amã, e este homem, ele foi colocado como um principal no reino, abaixo de Assuero. E então foi dado uma ordem para que todos se prostrassem perante Amã. Mas Mardoqueu, que era judeu, adorador do Deus verdadeiro, ele jamais se prostrou perante Amã. E isso deixou Amã muito bravo. E Amã, ele odiava Mardoqueu.
E então, quando ele soube que Mardoqueu era judeu, que servia lá no palácio, e que havia um grande número de judeus ali no reino da Medo-Pérsia, então Amã fez com que o rei assinasse um decreto para que todos os judeus fossem mortos. E foi dado a data deles serem mortos no dia 7 de março, chamado Purim. Essa data, como eu disse para vocês ontem, é comemorada até hoje, uma data de livramento de Deus para com o povo judeu. Como aconteceu esse livramento? Exatamente, que nós vamos falar agora com vocês. Ester capítulo 4, versos 13 e 14, nós lemos aqui na palavra de Deus. Mardoqueu enviou esta resposta a Ester: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada, num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe? Não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. Vejam. A rainha, ela não podia ir à presença do rei se ele não chamasse. Só poderia entrar à presença dele se ele chamasse. E Mardoqueu, então, mandou uma mensagem para Ester e disse: Ester, você também vai morrer, você é de descendência judia. Não são somente os outros que vão morrer, você também irá morrer. E quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou aí. Irmãos, Deus ele sempre coloca as pessoas certas nos lugares certos, porque Deus ele age através dos seres humanos, de agentes humanos. Nós somos agentes para fazer a vontade de Deus. E se nós nos colocamos nas mãos de Deus, ele faz proezas, maravilhas por nosso intermédio. Não é que nós temos poder para isso, mas Deus ele nos usa. E ele usou a rainha Ester. Ela foi escolhida como a rainha e ela então disse para Mardoqueu para que convocasse todos para um jejum, que ela não iria à presença do rei assim, sem ter a certeza de que havia colocado a sua vida nas mãos de Deus. E nós lemos aqui em Ester capítulo 5, nos versos de 1 a 3, no terceiro dia do jejum, Ester vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono voltado para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. O que você deseja, rainha Ester? Perguntou o rei. Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do meu reino. Vejam, ela achou graça, favor do rei. Ele não havia chamado, mas devido à intercessão do povo, à intercessão dela, à intercessão das servas que ela tinha, 3 dias de jejum e oração e clamor a Deus, ela achou graça perante o rei estendeu o cetro e ela então tocou na ponta do cetro e ele disse que o que ela quisesse, ele daria, fosse até a metade do reino. Veja, isso é graça, irmãos. Nós também temos um Deus que atua em nosso favor, nós não podemos duvidar. Se nós estamos passando momentos difíceis, estamos, quem sabe, sendo perseguidos por alguma razão, algum motivo, e nós não entendemos o porquê, nós temos um Deus que pode interceder por nós, assim como intercedeu pelo povo judeu nessa ocasião em que Ester foi até a presença dele. E então nós lemos aqui no capítulo 9 de Ester, capítulo 9, a partir do verso 20, Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim, recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos e em que sua tristeza foi transformada em alegria e seu lamento em dia de festa. Aqui, se você continuar lendo, capítulo 9, a partir do verso 20, vamos ver que o decreto de morte que havia sido marcado para o povo judeu, ele se voltou contra o próprio Amã. Amã, quando entrou à presença do rei, ele
foi perguntado pelo rei o que se deveria fazer a uma pessoa que traísse a confiança, e ele disse que seja morto. E Amã já havia até preparado uma forca para Mardoqueu. E o rei mandou que trouxesse vestes reais e chamou Mardoqueu e colocou as vestes reais em Mardoqueu. E então Mardoqueu, montado em um cavalo, saiu pelas ruas, e o próprio Amã gritando e exaltando Mardoqueu. E logo depois, então, Amã foi morto na forca que ele havia preparado para Mardoqueu. Deus, irmãos, Ele está pronto a agir em nosso favor. E para isso, irmãos, nós precisamos buscá-lo cada dia, ter comunhão com Ele, orar, estudar a Bíblia, jejuar, viver o evangelho que nós cremos. Não é somente um evangelho teórico, mas prático. E que, assim como Deus, Ele levantou a rainha Ester para ser rainha no reino Medo-Persa, era porque ele tinha um plano, um propósito, que ela iria ser usada para salvar o povo judeu da morte. Sabemos que estamos caminhando para o fim da história deste mundo e, muito em breve, haverá também uma grande perseguição ao povo de Deus, especialmente aqueles que procuram obedecer a palavra de Deus, guardar os mandamentos, ter a fé de Jesus. Estes serão perseguidos e muitos serão até levados à morte. Mas nós não deveremos temer. Assim como Deus, no momento certo, agiu através da rainha Ester e o povo judeu não foi morto por aquele decreto, assim também os cristãos, os que perseverarem, que forem fiéis, eles irão, claro, temer a perseguição, mas Deus ele vai prover o livramento. Assim como Deus livrou o povo lá do Egito, assim como Deus livrou o povo lá no reino Medo-Pérsia desse decreto de morte, assim como Deus tem guardado e protegido o seu povo ao longo dos séculos, Deus também ele está pronto a nos livrar, nos proteger e nos dar a vitória. Ester, ela descobriu que ela não estava sozinha para enfrentar a perseguição que Amã havia desencadeado sobre o povo judeu. Ester encontrou o favor do rei e então o povo judeu foi finalmente liberto. Nós, irmãos, não estamos sozinhos ao entrarmos nos momentos finais da história da Terra. O Rei Jesus, ele está do nosso lado. E o povo de Deus também irá ser liberto no momento certo. Haverá um decreto de morte, mas no momento correto, momento que não adianta nem atrasa, o momento que Deus vai agir e libertar o seu povo, Jesus aparecendo nas nuvens dos céus para nos buscar e nos tirar deste mundo de dor, de sofrimento, de pecado e levar para o reino eterno. Estaremos com ele nos céus durante 1000 anos e logo depois a cidade santa vai descer e essa terra será purificada pelo fogo e aqui será estabelecido um novo céu e nova terra onde nós iremos viver para sempre. Nós agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Jesus, ele disse: examinem as Escrituras, porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.